Posso começar? Estamos ao vivo? Ao vivo? Oi, gente, aqui é ao vivo. Deixa eu me arrumar, presta atenção. Ó, tô de cabelo novo, gente, presta atenção. E hoje nós estamos com a pílula da Nathalie. Eu acho que eu vou mudar a pílula da Nath. O que é que vocês acham? Eu acho que fica mais, né? Vocês acham que é legal? Bota um joinha aí pra mim se vocês acham que eu deixo pílulas da Nathalie ou pílulas da Nath. Eu gosto mais da Nath. E vocês? Coloquem um joinha, porque aí se vocês gostarem mais do outro, eu mando lá pra equipe. Pessoal da equipe, fica aí ao vivo, vendo aí e dizendo pra mim se a gente vai continuar com as pílulas da Nathalie ou pílulas da Nath. E olha só, o tema de hoje é vício emocional. Como percebê-lo e eliminá-lo de uma vez por todas da sua vida. Mas, Nathalie, como é esse negócio de vício emocional? O vício emocional, ele está muito relacionado a como você se porta e se comporta relacionado às pessoas ao seu redor. E esse vício emocional, ele é algo que ele precisa ser percebido e diagnosticado ao ponto de ser sanado, porque ele pode, de fato, trazer problemas seríssimos para o seu casamento. E vício emocional está muito ligado à segurança. Eu tenho recebido algumas mensagens, alguns e-mails de algumas pessoas falando sobre problemas com o sogro, com sogra, com os pais ou com o marido, porque percebe que o cordão umbilical ainda está muito conectado, que não consegue se desligar, e isso tem trazido prejuízos para dentro do relacionamento. E eu, como sempre falo sobre dicas da Nath, eu quero falar com você sobre as dicas baseadas nas minhas experiências também. Logo quando eu casei, fui morar em Salvador com meu marido, mas nós trabalhávamos numa empresa familiar que era do meu pai, da minha família. E era interessante, e isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Um dos motivos que nos leva a ter vícios emocionais, ou seja, dependência, segurança, carência, está muito relacionado ao suporte financeiro também. E como naquela época nós tínhamos um suporte financeiro relacionado ao meu pai, eu continuava emocionalmente dependente do meu pai. E perceba que toda dependência, ela tem uma linha muito tênue para ser algo entre algo sadio e algo saudável. Eu costumo dizer que as dependências, normalmente, elas são doentias. As dependências normalmente trazem muito mais transtornos e prejuízos do que benefícios e ganhos. E um dos problemas que eu percebo em alguns relacionamentos e e-mails que eu tenho recebido é que alguns vícios relacionais estão ligados a cordão umbilical emocional do cônjuge, da esposa e do marido relacionado aos pais. Ou seja, casa, mas emocionalmente continua dependente dos pais. Não corta o cordão umbilical. Toda hora quer estar na casa dos pais. Ou os pais estão dentro da sua casa. E é muito interessante porque quando Deus fala a respeito do casamento, lá no início da Bíblia, quando ele fala sobre o casamento, ele fala de uma atitude que você precisa ter antes de casar. E essa atitude está falando lá que por isso deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, o seu cônjuge, e tornarão os dois uma só carne. E é interessante que ele inicia o texto dizendo, deixará. Quando ele fala deixará, ele está dizendo assim, ó, fica lá a tua família, o teu pai, tua mãe, e você vem pra cá, constituir agora a sua família. Ah, Nathalie, então quer dizer que eu tenho que abandonar, não tenho que estar nem aí, nem ligar, nem atrás? Não. Porque a Bíblia também nos fala que nós devemos honrar os nossos pais para que os nossos dias se prolonguem na terra. Mas honrar não quer dizer que você tem que pegar a sua mãe e o seu pai e colocar para morar dentro da sua casa. Nathalie, mas eles não têm onde morar. Bem, se isso for em comum acordo e por um tempo determinado, gente, isso é um... Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Visita na nossa casa pessoas fora do nosso núcleo, né, marido e esposa e filhos, na nossa casa, passou de 7 dias, ele já não tem mais o mesmo cheiro. Pode ter certeza.
Todo mundo que eu converso que traz uma pessoa para ficar dentro da sua casa, que é uma pessoa fora do seu nicho família, né? Você começa a perceber que depois de um tempo, você já começa a ficar impaciente, você já começa a perceber que a liberdade acabou, você começa a se incomodar com algumas coisas que antes não lhe incomodava, você começa a entender que está tendo uma invasão de espaço. E isso não quer dizer que você não está amando aquela pessoa. Você continua amando. Mas se dentro da própria Bíblia a instrução de Deus para nós foi: deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, tornarão uma só carne, ou seja, cria o teu núcleo e vai ver a tua vida, né? Por que a gente faz o contrário? E eu vejo que isso também traz essa dependência emocional. Porque, por exemplo, se a minha mãe morar comigo, eu acabo criando uma dependência emocional. E às vezes eu passo por situações que eu não preciso passar. Por exemplo, eu quero sair só com meu marido. Aí você acaba, ai não, minha mãe, a bichinha, vai ficar em casa só. Aí você acaba o quê? Negligenciando o seu relacionamento, o seu tempo de namorar com seu marido, por conta de uma pena ou porque você se sente na obrigação de estar trazendo a sua mãe e o seu pai para estar dentro desse contexto. E isso, gente, volto a dizer, se você vive essa situação, eu não estou dizendo para você pegar sua mãe e colocar para fora de casa agora, nem seu pai. Não. Eu estou dizendo que tudo isso precisa ter um prazo de encerramento. Você precisa ter um prazo, limites que sejam colocados para que não tragam prejuízo para o seu relacionamento, para o seu casamento. Ah, Nathalie, mas meu pai mora há muitos anos comigo e nós não temos problema. Fantástico! Eu não estou dizendo que isso é sempre da mesma forma. Obviamente que existem exceções e existem também pessoas que são fantásticas, que morariam na sua casa e que agregam muito mais do que trazem problema, lhe ajudam muito mais, mas na grande escala, esse é um problema que existe muito grande. E você ter essas pessoas também, não só fisicamente, mas emocionalmente, é um problema. Por quê? Qualquer situação que possa acontecer, você já, ao invés de você se fortalecer dentro do seu casamento, qual é a tendência? De você fugir para onde você entende que é o lugar seguro. E o lugar seguro na sua vida tem que ser dentro do seu relacionamento, do seu casamento. Se você tiver sempre uma opção B, uma opção C, a opção A, quando não lhe agradar, ela vai ser anulada, né? Então eu vejo isso muito mais relacionado às mulheres, mas obviamente que existem alguns homens que eles são tão emocionalmente dependentes das mães que eles não fazem nada sem pedir autorização da mãe. Já casado, já com filho dentro de casa, independente financeiramente, mas continuam emocionalmente viciados e dependentes das suas mães. A Bíblia nos garante que isso não está certo. A Bíblia diz que o homem, quando ele assume a sua casa, ele passa a ser o sacerdote da casa. Ele tem que tomar as decisões baseado na verdade, baseado no que é certo, no que é correto, e aí ele vai fazendo a condução da sua família. Os seus pais, a sua mãe e seu pai, fizeram a condução da família deles até onde os filhos ficaram em casa. Saíram de casa, cada qual tem que ter as suas responsabilidades e agir conforme é necessário. Algumas mulheres me mandam, por exemplo, e-mail também falando que as mães ficam usufruindo financeiramente mais do dinheiro do filho do que a própria família. Gente, mais uma vez, esse é um tipo de vício emocional, é um vício de dependência financeira. Não deve ser dessa forma, porque a longo prazo você pode trazer prejuízos imensos e poder chegar ao ponto da sua esposa não lhe querer mais ou vice-versa. Eu estou falando nessa live um pouco com homens e mulheres porque eu tenho visto que os vídeos têm sido visualizados por casais, né, por homens e mulheres. Então, eu acho muito interessante falar sobre isso. E eu lembro, olha que coisa interessante, eu lembro que uma das formas que eu percebi que emocionalmente eu não estava 100% conectada com meu marido, mas eu estava conectada ao meu pai, foi uma vez eu fui fazer uma viagem e eu estava viajando sozinha e quando eu cheguei no aeroporto, lá no guichê, a mulher perguntou, no caso de acidente, qual era a pessoa que eles deveriam contactar.
E naquele momento, eu não coloquei o nome do meu marido, eu coloquei o nome do meu pai. E depois que eu falei, eu parei e disse assim, nossa, mas se acontecer alguma coisa comigo, a primeira pessoa que deve saber a meu respeito é o meu marido, porque nós somos uma só carne, né? Nós somos uma família agora. E aí, por consequência, meu pai. E aquela ficha caiu para mim de uma forma tão assim, forte, sabe? Eu comecei a entender que na teoria eu falava muito bem, mas na prática eu continuava emocionalmente dependente, né, dos meus pais. Nathalie, isso é bom ou ruim? Você precisa fazer uma análise do seu casamento. Você tem sido plena no seu casamento nessa área ou você tem tido problemas? E eu volto a repetir. No caso de uma necessidade, a Nathalie, nós estamos passando por um processo transitório. E outra coisa, gente, não só trazer os seus pais para dentro da sua casa, mas que também não é bom você ficar um longo tempo na casa dos seus pais depois que você casou. Tem um dito popular que diz, quem casa quer casa. Isso é uma grande verdade. Até porque para você fazer alinhamento de pensamentos, sonhos e futuro com seu marido, você não pode ter intervenção de outras pessoas, né? O meu pai sempre dizia uma coisa muito interessante, e a minha mãe também, que ele disse assim, depois de uma determinada idade, nós não mandamos mais os nossos filhos, nós somos apenas amigos e conselheiros, mas eles é que tomam as suas decisões. Isso é uma realidade, precisa ser uma realidade na nossa vida. A gente precisa tomar as nossas decisões nas nossas casas, livres emocionalmente de pessoas ao redor. As decisões precisam ser tomadas baseado na decisão entre marido e mulher, num propósito comum, num bem comum da família. E não baseado no que a minha sogra acha, do que meu sogro acha, do que minha mãe acha, do que meu pai acha. Não. Gente, não é por aí. E lembre-se também que todas as vezes que a gente envolve, se for um problema, né, e a gente envolve a nossa parentela dentro desse problema, a gente tem que lembrar que depois que a gente faz as pazes, eles continuam com aquela mancha a respeito do nosso cônjuge, se a gente fala mal ou se a gente expõe o problema para eles. Falando também sobre vício emocional, eu queria dizer para vocês que um outro problema que eu percebo é que existem substituições de vícios emocionais. Ou seja, Nathalie, eu sei, tudo bem, deixei meu pai e minha mãe e vim morar com meu marido e de fato eu não fico mais conectado com meus pais e estou aqui com meu marido. Só que às vezes, o que é que você faz? Você só transfere a sua dependência emocional. E aí você pega toda aquela carga que você tinha de dependência emocional dos seus pais e joga em cima do seu marido. Esse é um outro grande problema. Nós não nascemos para ser bengala de absolutamente ninguém. Nós nascemos para cooperar, ou seja, um com o outro, e não ser bengala. Então, se você saiu da casa dos seus pais e você sobrecarrega o seu marido, ou no caso a sua esposa, dessa dependência emocional, eu queria te dizer que você também vai trazer prejuízo para o seu relacionamento. Porque, mais uma vez, nós não nascemos para ser bengala. Já pensou? Todos os dias uma pessoa está toda hora apoiada em você, toda hora está apoiada. Existem dias que a gente está bem e pode até servir de suporte. Mas nos dias que nós não estamos bem, isso vai ser um peso triplicado. E aí a tolerância vai embora, a paciência vai embora, as brigas se achegam. Aí o que acontece? Seu marido vai começar a procurar desculpas para não chegar em casa, porque quando chega em casa é uma carência, uma cobrança exacerbada, e aí você acaba trazendo essa contaminação desse vício emocional. Seja plena em você, com quem você é, com o que você faz. E aí você vai ser uma pessoa agradável, livre de vícios emocionais, livre de dependências emocionais, e aí você vai poder agregar, cooperar. As pessoas vão desejar estar do seu lado, seu marido vai estar do seu lado sempre, porque vocês estão em unidade. Você não depende mais dos seus pais, você não depende mais dele, mas você cria essa aliança de conexão. Entende? A minha dica dessa semana é baseado em seja livre emocional. Eu sempre falo que se existe alguma dependência na minha vida que eu quero ter, a única é em relação a Deus. Porque Ele nunca vai me decepcionar, Ele não vai me frustrar, Ele sabe de fato o que é melhor para mim, Ele sabe exatamente o que eu preciso,
como ele vai me entregar, e as minhas expectativas são sempre superadas. Em relação a homens, não. Em relação a homens, eu quero amar, respeitar, dar limites, limites para meu marido, limites para mim, limite para minha família, e assim trazendo equilíbrio e coerência. Eu tenho convicção de que assim vamos ter casamentos plenos, famílias fortes e equilibradas, famílias que suportam os ventos fortes e não é qualquer situação que abala. Então, gente, essa é a nossa live dessa semana. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu espero que você consiga fazer autodiagnóstico, você consiga perceber se em algum momento você está tendo algum vício emocional, alguma dependência emocional. Eu espero que você, percebendo se existe essa deficiência, você consiga corrigir a rota, ou seja, vamos parar, vamos respirar, conversa com teu marido, se necessário for, bate um papo também com seus pais ou com os pais dele, falando a respeito de prazos. Olha, nós estamos aqui, mas até tal tempo eu vou sair da casa de vocês, ou vocês precisam sair da nossa casa, de forma alegre, pacífica, de uma forma amorosa, e assim você fazendo com que a sua casa seja o melhor lugar, o melhor ambiente, tanto para